Seja bem-vindo ao Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário, com Darwin Valente. Olá, eu sou o Darwin Valente e quero contar a vocês que as eleições municipais de outubro próximo deverão apresentar um número muito elevado de candidatos. Pode chegar a ser recordista em concorrentes se comparadas às eleições passadas para a Câmara e Prefeitura Municipal. Essas previsões, feitas ao podcast Informação por candidatos e dirigentes partidários de Mogi, têm uma explicação. Como o futuro pleito não vai permitir coligações para os cargos proporcionais, ou seja, a união entre partidos para ajudar a eleger vereadores, haverá necessidade de composição de uma lista fechada de candidatos a vereador para cada um dos partidos que estarão participando das eleições, ou seja, cada legenda deverá disputar o pleito com seus 30 e poucos candidatos. E para fortalecimento de cada chapa, também está previsto que a maioria dos partidos irá lançar candidatos a prefeito, que é justamente para ajudar a puxar os votos. Criada com o objetivo de reduzir o número de legendas no país, onde existem 33 partidos devidamente registrados, a legislação em vigor não vai fazer esse efeito de imediato. Pelo contrário, só irá reduzir o número de partidos dentro de mais algumas eleições, lá por 2024, por exemplo. A lei atual, no entanto, deverá reduzir consideravelmente os espaços para os pequenos partidos dentro das câmaras municipais, já que as agremiações não poderão mais se unir às legendas maiores para conseguir as suas vagas. Só um detalhe que merece ser lembrado: proibidas nas eleições para a Câmara, as coligações estão liberadas na disputa pela Prefeitura, e é por isso que as negociações caminham a 1000 por hora entre os políticos locais. Principalmente os prefeituráveis correm atrás das alianças buscando garantir um bom tempo de televisão. O tempo de exposição na TV ainda é um importante aliado para os candidatos, embora haja quem aposte na elevação do cacife das redes sociais nesse pleito, assim como aconteceu na eleição para presidente da República. Excesso de candidatos, no entanto, pode tornar imprevisíveis os resultados das eleições para a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, e não é à toa que muitos vereadores estão extremamente preocupados com o que pode vir por aí. Assim como nas campanhas eleitorais que se aproximam, vale a pena aguardar para se avaliar o que virá por aí muito brevemente. E vamos a mais uma da política. O Diretório Municipal do PTB de Mogi das Cruzes, que é presidido pelo advogado Jair Araújo, continua atirando farpas na direção do ex-deputado e médico Luiz Carlos Gondim Teixeira, apontado por muitos como o nome mais forte da legenda para disputar a prefeitura no final deste ano. No início desta semana, Araújo divulgou uma carta assinada pelo presidente estadual da legenda, o deputado Campos Machado, enaltecendo a lealdade do amigo, no caso o próprio Jair Araújo, e desejando a ele um feliz 2020. Uma coisa desse tipo, uma carta com esse tipo de saudação no final do mês de janeiro, é claro que indicava sinal de missa encomendada, e não foram somente sinais, pois na manhã desta quinta-feira, este repórter recebeu uma outra nota assinada pelo presidente municipal do PTB, o advogado Jair Araújo, relatando os desdobramentos de uma reunião entre ele e o deputado Campos Machado, havida no começo da semana para tratar de eleições na cidade. O documento ressalta que o encontro entre os dois presidentes serviu para deliberar que toda e qualquer negociação em relação às futuras eleições ficará a cargo exclusivamente
do Diretório Municipal do Partido em Mogi, sem qualquer interferência vertical, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima, dado o grau de confiabilidade e lealdade, isso aqui eu coloco entre aspas, externado pelo presidente estadual Campos Machado ao presidente municipal Jair Araújo. Ainda conforme a nota, Machado teria delegado ampla autonomia para o Diretório Municipal do partido. E finalmente chega-se então a parte que envolve diretamente o ex-deputado Gondim Teixeira. Diz a nota, para a qual eu volto a abrir aspas. Nesta esteira de raciocínio, diz a nota, caso o ex-deputado estadual Gondim Teixeira ainda esteja filiado ao partido à época das convenções, ficará assegurada a ele a possibilidade de disputa na condição de candidato a vereador, fecha aspas. Ainda conforme o documento, volto a abrir aspas de novo, quaisquer outras perspectivas quanto a seu nome na eleição majoritária são meras especulações abstratas sem qualquer conteúdo verídico, fecha aspas. A julgar pelo conjunto das obras assinadas por Jair Araújo, o partido pode estar jogando muito duro para obrigar Gondim a deixar a legenda. Outra explicação não pode haver para tanta provocação uma após a outra. E o que o PTB pretende com essa exclusão é uma grande interrogação. Assim como existe uma outra interrogação pela frente, que é a seguinte: como reagirá Gondim? Eis aí uma pergunta que só será respondida pelo próprio político, que aliás terá sempre a palavra franqueada aqui no podcast Informação. E você ainda acha que a situação econômica está ruim só para o seu lado? Lê do engano. Preste atenção nessa medida do bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringini. Decreto assinado pelo bispo Dom Pedro Stringini e pelo chanceler do Bispado de Mogi das Cruzes, o padre João Ramos Mota, determina o pagamento de 3 salários mínimos aos presbíteros da diocese. Esse pagamento vem a título de côngrua. Para quem não sabe o que é côngrua, e eu confesso que eu também não sabia, o dicionário diz que é uma pensão paga a religiosos para o seu sustento. Pois bem, a partir de fevereiro, portanto, do próximo mês, o repasse aos presbíteros será de R$ 3.135, que, descontados os R$ 114,45 do imposto de renda retido na fonte, vai definir o valor líquido da côngrua de R$ 3.019 mais 55 centavos. Por se tratar exatamente dessa pensão especial que não tem característica de salário, os presbíteros não terão direito ao 13º nem a férias remuneradas. Eu repito tudo isso porque já não se trata de salário, mas da famosa côngrua. E para encerrar, uma outra informação ainda no campo religioso, lembrando que os 92 anos do padre Vicente Morlini vão ser comemorados no domingo, não este agora, mas no dia 9 de fevereiro, na Catedral de Santana. A celebração de uma missa em ação de graças que está sendo preparada pelo Instituto Pro Mais Vida vai contar com a participação do coral da Pampesp sob a regência de Fernanda Assis Ferreira. O Padre Vicente, que sempre cuidou dos idosos em nossa cidade, é sem dúvida nenhuma merecedor dessa e de muitas outras homenagens. E com isso eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais podcast Informação para você. Até lá, amigos. Você acabou de ouvir Podcast Informação, um podcast do jornal O Diário com Darwin Valente. Até a próxima!